Bem, pessoal, estou gravando esse vídeo para esclarecer um pouco aí o conceito de cointegração, né? E geralmente tem algumas dúvidas, né, a respeito de como isso daí funciona. Aí tomara, né, que a gente consiga esclarecer. De fato, tem algumas regrinhas, né, esse conteúdo aqui não dispensa, né, a leitura das notas de aula da semana 9. Quem quiser também pode ler o Uldred, né, no capítulo 18. Tá bem interessante aí para essa parte. Então, pessoal, a gente vai se concentrar nessa equação aqui. Tá? É uma regressão simples, né? A gente tem y e apenas uma covariável x explicativa. Né? Como eu coloquei ali para vocês, a metodologia de Johansen permite a gente estudar aí com várias covariáveis, né? Mas é uma metodologia mais avançada, então não é comum a gente estudar isso na graduação. Tá certo? Então, assim, eu coloquei aqui alguns casos para ver se a gente esclarece bem esses pontos aí. Ó, se y foi zero e x foi zero, ou seja, c e zero, pessoal, é c estacionário. Né? Então, assim, se eu tenho duas séries estacionárias, essa regressão é sempre válida. Né? Ou seja, o MQO produz estimativas consistentes. Né? O estimador é consistente para esses caras aqui. Tudo bem? Então, sim, ser válido é ser confiável. Né? Ou seja, eu não sei se isso daqui vai ser significativo. O ponto é, eu posso fazer o teste de significância e confiar no resultado. Tá certo? Agora, se a gente tiver ordem de integração diferente, eu tenho uma I1, ou seja, uma série não estacionária, e a outra é I0. Com certeza, esse erro vai ser não estacionário. E se eu tiver erro não estacionário, eu não posso confiar no resultado da regressão. Tá certo? Depois eu explico melhor aqui o termo espúria. Né? Então, de modo bem semelhante, ó, entendeu? Não importa quem tem a ordem I1 e a outra I0. Sendo ambas de ordens diferentes, né, com certeza o erro vai ser I1. Né? Diferentes assim, uma I0 e uma I1, com certeza o erro vai ser I1 e a regressão não será válida. Agora, o caso da cointegração, ele só pode ocorrer aqui dentro. Eu tenho duas séries I1, e aí eu vou me perguntar, cointegra ou não? Tá certo? Ou seja, se eu sei que eu tenho duas séries I1, eu vou ter que testar ou vou ter que ter alguma informação para dizer se a regressão é válida ou não. Né? Então, nesse caso aqui, a gente pode ter erro em 0 ou erro em 1. Se o erro foi zero, a gente diz que há cointegração e a regressão é válida. Se o erro foi em 1, elas não cointegram e a regressão é espúria. Né? Tá certo? Então, assim, basicamente, pessoal, é a gente olhar o erro e para poder dizer se a regressão é válida ou não. Né? Então, o que acontece aqui é que se as duas são em zero, o erro só pode ser em zero. Então a regressão vai ser válida. Tá bem? Se elas têm ordem de integração diferentes, o erro só pode ser em um, e aí então a regressão não é válida. Tudo bem? Um caso aqui, né, dentro de duas séries I1 é que se a gente fizer a transformação de modo a eliminar a raiz unitária e ficar com duas séries e zero, isso daqui eu posso fazer, porque regressão de duas séries e zero vai dar erro e zero, e isso é sempre válido. Tudo bem? Então isso daí, pessoal, é o básico. Sabendo isso daí, a parte teórica assim, de cointegração, nesse contexto mais simples aqui, tá resolvido. Tá? Então aqui, né, a nossa definição. Então a gente está pensando aqui em fazer yt menos beta xt e verificar se isso é zero. Tá? Então se eu tiver duas séries em 1, a gente vai dizer que x e y cointegram se para algum beta essa diferença aqui
for zero, esse beta, então, nosso parâmetro de cointegração, né? E aqui, né, tem essa padronização ou normalização, né? É muito comum na literatura a gente deixar o coeficiente aqui 1 para o y e o beta para o x. Tá? Escrevendo desse jeito, esse beta aqui, se ele existir, ele vai ser único. Né? A gente vai ter apenas, né, ou seja, o nosso vetor de cointegração de fato é 1 para o y e beta para o x. Tá bem? Então, isso aqui é só um detalhe, assim, porque né, de fato todo mundo calcula supondo que o y está multiplicado por 1. Né? Então, olha só, esse beta ele pode ser proposto pela literatura ou ele pode ser estimado. Né? Então, assim, se ele for proposto, que é o que eu estou chamando aqui de conhecido, né, a gente pode testar se para uma série em particular, para um conjunto de observações em particular, se esse erro aqui, né, ou seja, essa diferença entre yt e beta-xt, ela é de fato zero. Tá? Então, para uma série observada, a gente pode simplesmente aplicar o teste ADF nessa série aqui que eu estou chamando de ET e testar a ordem de integração. Né? Então, se a gente rejeita H0 do teste ADF, a gente conclui que ET não tem raiz unitária, portanto ET é zero, portanto y e x cointegram, tá bem? Para esse beta aqui. Tá? Agora, se eu não tenho confiança, eu não tenho informação para propor um valor para beta, eu posso usar a metodologia de Engel e Granger e estimar esses caras. Né? Estimar o beta. Né? De fato, como é que é feita a metodologia? Né? Ó, então pega ali y e x e 1. Né? Isso pode ser testado também. E aí na metodologia é mais comum, pessoal, a gente ter o beta zero. Né? Porque o estimador de MQO ele acaba tendo propriedades um pouco melhores, né? Se a gente usa essa formulação aqui. Assim, basicamente a gente garante que o erro tem média zero. Né? Então pega os resíduos e aí testa esses resíduos aí via teste ADF para determinar a ordem de integração. E aí, ó, se o resíduo foi zero, a gente diz que y e x cointegram. Se o resíduo foi 1, não cointegram. Tudo bem? Pronto, e o que a gente pode falar de inferência, né? Então, assim, se tiver cointegração, a regressão é válida. E a gente sabe, né, que esse parâmetro de cointegração aí, ele é super consistente. Ou seja, ele é confiável, né? O que está estimado ali é confiável e ele converge para o valor verdadeiro até mais rápido do que em estimação com séries estacionárias. O que vejo é um resultado bem interessante. Assim. Agora, o teste T não necessariamente é válido, porque o que acontece? A gente está estimando uma regressão simples. Pode ser que tenha muita coisa aqui nesse resíduo ainda. Quando a gente, aqui pessoal, acho que é um ponto que muitos alunos têm dúvida, quando a gente diz que ET é zero, a gente está dizendo que ET é estacionário. Tá certo? Isso não significa necessariamente que ET seja um processo ruído branco. Tudo bem? Tá? Ele pode ser um arma estacionário. Tá bem? Então, se isso acontecer, significa assim, a gente ainda tem muita estrutura aqui dentro. Então, a gente não pode confiar no teste T feito para esses coeficientes aqui. Tá bem? Então, quem tiver interesse pode ir lá no Uldred. Tem esse estimador aqui, né, de leads and lags, que é, na verdade, a gente colocar aqui termos diferenciados aqui para frente e para trás, toma diferença porque xt e 1, né? Então toma diferença, ela se torna zero, e aí pega defasagem e também caras para frente, de modo a limpar a correlação do resíduo.
É como a gente faz no teste ADF, né? Aquele aumentado, a gente usa defasagens do delta, né? E, e aí com isso a gente limpa os resíduos. A ideia é bem semelhante, né? Agora, se não há cointegração, a gente chega aqui no caso da regressão espúria, que aqui, pessoal, em séries temporais, ela é bem interessante porque quando eu pego duas séries não estacionárias, ou uma série estacionária e a outra não estacionária, né? Então eu sei que esse resíduo, ou esse erro, vai ter raiz unitária. Tá certo? E aí é interessante porque o que acontece? É muito comum em séries temporais, em regressão que não tem cointegração, o R2 ser bem alto e o teste de significância apontar para a significância dos parâmetros. Então, o pesquisador, o aluno, a pessoa que está usando regressão, se ela não tem essa formação, ela olha para uma regressão de séries temporais e ela geralmente confia muito nos resultados, porque ela olha R2 e olha teste de significância e a regressão parece fazer bastante sentido. Tá? E isso daqui acontece, né, quando também, o problema é esse, acontece também quando eu tenho regressão com séries, com pelo menos uma série não estacionária em que a cointegração não ocorre. Tá bem? Então aí acontece esse resultado espúrio. Né? Tá? Ele leva a gente a crer que a regressão é significativa, mas na verdade ela não é. Tá? Então esse é o perigo de a gente não verificar a ordem de integração do resíduo, né, para ver se a regressão de séries temporais é confiável ou não. Então, essa daí é um ponto importante. Né? Tá, vou passar aqui pelo exemplo bem rapidamente, né, para o vídeo não ficar muito longo. Então, a gente está pegando aqui taxa de juros do Tesouro Americano, né, dos títulos, né, do Tesouro Americano de 6 meses e de 3 meses. E aí o spread, né, a diferença entre esses títulos. Aqui como já é taxa, né, aí, né, log do preço, né, desculpa, né, a diferença do log do preço, por exemplo. Aí a gente vai ver se esse spread é estacionário. Tá certo? Então, quando a gente olha para o gráfico das duas séries, a gente percebe, olha só, essa questão da estabilidade de longo prazo. Né? Olha como que elas andam juntas, né? Na verdade. De fato, né, se elas descolarem muito, né, aí dá para arbitrar aí nesse mercado. Né? Então a tendência é que elas andem, né, de forma razoavelmente juntas. Né? Então, né, pela teoria aí, o beta vai ser igual a 1. Então, o que a gente vai fazer é isso, ó. Então, R6 menos R3, né, como se tivesse um 1 aqui. Faz o teste ADF, olha aqui para esse cara, né, ó, a estatística do teste aqui, compara com o valor tabelado, ó, tá à esquerda do 1%. Né? Então, a gente rejeita H0 a 1% e conclui que, de fato, essa diferença aqui, né, ou seja, o spread é zero. Se a gente não tivesse essa hipótese aí de que beta é igual a 1, a gente poderia usar o procedimento de Engel e Granger. Tá bem? Estima por MQO, pega o resíduo, tá bem? E rodou a regressão, pegou o resíduo, teste em cima dos resíduos. Tá aqui a estatística do teste, tá aqui o valor tabelado. Né? Então rejeitou, né, H0, até ficou mais à esquerda ainda, e a gente conclui então que o resíduo é estacionário e que a série cointegra. E de fato, olha só, o parâmetro de cointegração, né, o beta, ficou bem próximo do 1. Né? Tá bem? Aí, pessoal, aqui um detalhe, né, quando a gente estima, né, quando a gente faz o procedimento de Engel-Granger,
o valor crítico do teste ADF ele se modifica um pouco, né? Então aqui, né, pegando aqui do artigo lá do McKinnon, do James McKinnon, a gente percebe, olha só, olhando aqui, ó, sem tendência, ó, o valor crítico ele fica sempre mais à esquerda, ou seja, fica mais difícil rejeitar H0. Né? Tá vendo? Então, assim, mas vejam que a diferença não é tão grande, é um 0,5 ali a mais, né, um 0,5 para a esquerda. Tá? Então, vocês podem usar essa regra de bolso aí, né, um 0,5, né, ou seja, o valor tabelado menos 0,5. Né, porque a maioria do software, pessoal, traz só o decay Fuller normal. Ele não pergunta, né, se a gente está testando para cointegração. Tá? A menos que seja um teste já para cointegração, pode ser que tenha isso. Então, mas então, como regra de bolsa, aí, um 0,5 para a esquerda funciona bem. Tá, pessoal? Então é isso. Espero que ajude a complementar as notas de aula. E qualquer dúvida, entre em contato aí, por favor. Ok? Obrigado, pessoal. Até a próxima.